Olá pessoal do 7º ano da Escola Josiane Bianco, aqui é a professora Jéssica e essa semana nós vamos estudar o módulo 41, Sinais de Pontuação, Estudo da Língua. Então vamos começar nossos estudos? Pegue sua apostila no módulo 41 e vamos dar início aos nossos estudos. Os internautas são adeptos da comunicação virtual e das redes sociais. Você, sem dúvida, é um deles, mas atenção, não é porque, como tantas outras pessoas, compartilha mensagens pela internet que pode dispensar o cuidado ao escrever um texto. Leia esta troca de mensagens e veja como a falta de pontuação dificulta o entendimento. Mas ele está em casa agora? Não estamos no hospital. Que bom! Não estamos em casa. Onde vocês estão? Estamos no hospital. Ah, ele está muito mal? Qual é o sentido dessa mensagem? Para que houvesse clareza nessa conversa, como a segunda fala deveria ter sido pontuada? Então, nós vemos que por causa de uma pontuação, a mensagem ela foi o quê? Entendida de uma maneira errada. Por isso que é importante a gente fazer essa revisão, então, dos sinais de pontuação. Vamos lá? A pontuação. Ao contrário do que muitos pensam, a maioria das normas que regem o uso dos sinais de pontuação é determinada pelo próprio ato de comunicação, o que significa que, em grande parte dos casos, as regras não são fixas. Vários fatores são responsáveis pela maneira de pontuar um texto, entre eles, o efeito de sentido desejado pelo enunciador. No trecho da conversa que você leu na abertura desta aula, viu que, para evitar a confusão no entendimento da conversa, a frase "não estamos no hospital" poderia ter sido pontuada de duas maneiras. Não, ponto, estamos no hospital. Não, vírgula, estamos no hospital. Assim, não há apenas um modo de pontuar. Há casos em que várias pontuações são possíveis, conforme o enunciador deseje mostrar admiração, reflexão, afirmação, dúvida e etc. Nesta aula estudaremos alguns casos em que o uso dos sinais de pontuação é determinado por regras lógicas e outros em que a finalidade é produzir efeitos de sentido. Vamos para a página 48. Então, o primeiro ponto aí é o ponto, que a gente geralmente fala ponto final, né? Quando o ponto marca o fim de uma frase declarativa, é conhecido como ponto final. Quando ele encerra um parágrafo, é habitualmente chamado de ponto parágrafo. Usado na redução de palavras, recebe o nome de ponto abreviativo, como em senhor, senhora, página e etc. Atenção! Em símbolos de medida não há ponto final. Então, G, que é grama, K, G, quilograma, M, metro, H, hora, MN, minuto, S, segundo, KM, quilômetro. Então, depois dessas abreviações, a gente usa o hífen, não o ponto. Escreve-se, portanto, 10 horas, 15 minutos, 30 segundos. Os símbolos que indicam unidades de medida valem para o singular e para o plural, não devendo, portanto, assinalar o plural com S. Em trechos longos é preferível, muitas vezes, o uso de ponto final, ao emprego da vírgula. Ponto final ajuda a dar clareza às ideias. Leia o início do texto A Vida no Céu, de que retiramos os pontos. Veja como a fala desse sinal afeta a compreensão. Bom, então agora tem o trecho e depois a diferença. Vocês deem uma olhadinha aí. Na página 49, nós vamos falar sobre vírgulas. A vírgula. É habitual lermos ou ouvirmos que a vírgula se caracteriza por sua função de separar palavras, expressões e orações. Mas não é só isso. Ao separar esses elementos na frase, a vírgula também adiciona, subtrai e inverte,
Vamos entender essas funções. Primeiro, o princípio de adição. A vírgula separa palavras, expressões ou orações de mesma função, né? No exemplo aqui, máquinas, material de construção, tecidos, madeiras e joias. B. Princípio de subtração. A vírgula separa termos ou orações que, intercalados no enunciado, podem ser subtraídos. E aí, continuamos a leitura aí dos exemplos. E vamos para a página 50. Letra C. Princípio de inversão. A vírgula assinala elementos deslocados em relação à ordem direta dos termos na frase. Continuando, nós vamos agora para ponto e vírgula, na página 50, no finalzinho. Esse sinal representa uma pausa mais forte, que é indicada pela vírgula, e menos acentuada, que é marcada pelo ponto. Estes são os casos mais comuns de uso de ponto e vírgula. Então, tem um exemplo aí também. Depois vocês podem ler com calma. Número 2. Também pode ser usado ponto e vírgula em orações com sujeitos diferentes. E o número 3, para separar os itens de uma enumeração. 2 pontos. Esse sinal sempre relaciona o que vem antes ao que vem depois num enunciado. Quando lemos em voz alta, fazemos uma pausa entre o antes e o depois dos 2 pontos. Os 2 pontos podem introduzir, então, o que se segue a um enunciado. 2. O discurso direto. 3. Uma enumeração. 4. Citações ou transcrições. Aspas, página 51, no finalzinho. As aspas têm basicamente 2 finalidades: realçar palavras, expressões ou frases e atribuir-lhes um significado especial. Então, vocês vejam aí os exemplos na citação de frases, expressões ou termos. Então, tem um exemplo aí. Depois, o emprego de frase, expressão ou palavra estrangeira em um texto manuscrito. No emprego de palavra ou expressão com significado especial. Agora, o próximo sinal na página 52 é o travessão. Veja alguns casos de emprego de travessão. Indicação da fala dos interlocutores no discurso direto, né, tem um diálogo aí. Número 2, em certos contextos, travessões podem substituir vírgulas. Número 3, para separar palavras, frases ou expressões intercaladas. Agora tem as reticências, na página 53. As reticências são geralmente usadas no meio ou no final do enunciado. Vamos ver alguns exemplos desse sinal. Primeiro, para criar um efeito de suspense, como nesses exemplos. Segundo, como sinônimo de etc. Terceiro, como sinal de suspensão do período, indicando uma hesitação ou uma reflexão. E 4, como sinal de solicitação ao leitor para que conclua o que está dito no texto. Bom, então esses são os sinais que nós recordamos, que já foram estudados e é uma revisão. E agora, na página 54, começam as atividades. Essas atividades vocês vão ler em casa, tentar responder. E na nossa aula semanal, nós vamos fazer a correção no Google Meet. Também posso deixar a correção na nossa página da nossa sala no Facebook. Então, a página 54, a página 55, né, o exercício 4, tem um poema, o exercício 5 para reler uns trechos, exercício 6 é outro trecho de poema. Então, página 55, página 56, exercício 7 tem uma placa, exercício 8, um texto, e exercício 9 é organizar um diálogo. Então, vocês vão ter que usar os travessões e os 2 pontos. Está na página 56. Depois, o exercício 10 é um trecho também de um livro. Exercício 11 é um poema também, na página 57. E depois nós temos o ortografar, que eu também vou fazer a correção. Então, vocês percebam bem a diferença aí do que está sendo pedido nas sílabas tônicas. Então,
Então, observem, tentem resolver as atividades. E depois, para finalizar na página 59, o teste. Então, até aí nós vamos fazer a correção. Então, vocês tentem resolver. O em casa não tem necessidade de tentar resolver. Quem conseguir responder, eu também posso fazer a correção. Então, o módulo que nós estudamos hoje vai até a página 60. Essa foi a nossa aula dessa semana. Bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição. E nos encontramos na nossa aula semanal, lá no Google Meet. Até mais e se cuidem, alunos do 7º ano. Tchau!